Você sente ele, não sente? Aquele peso no peito quando está sozinho, aquela presença que te observa pelos cantos da mente. Não é depressão, não é ansiedade, é algo muito pior. É o fantasma do homem que você poderia ter sido te assombrando todos os dias. E ele está ficando cada vez mais alto. 3 horas da madrugada. Seu corpo deveria estar descansando, mas sua mente dispara. Não é apenas insônia comum, é quando uma versão diferente de você toma controle da conversa mental. Existe algo que os neurocientistas chamam de Default Mode Network, uma rede cerebral que ativa quando paramos de focar no mundo externo. Durante o dia, estamos ocupados reagindo, trabalhando, conversando, mas às 3 horas, essa rede acorda e começa a processar memórias, avaliar decisões, comparar realidades. Seu cérebro literalmente muda de frequência. As ondas cerebrais diminuem, criando um estado onde pensamentos suprimidos emergem com força total. É como se um filtro fosse removido. Aquela voz que você ignora durante o expediente agora tem palco livre. A diferença entre estar acordado e estar desperto é simples. Acordado significa olhos abertos. Desperto significa mente clara sobre suas próprias contradições. Durante o dia, você funciona no piloto automático. Trabalha, responde mensagens, segue rotinas, mas, madrugada adentro, o piloto automático falha. Seu sistema nervoso também colabora com essa transformação noturna. O cortisol diminui, a resistência psicológica baixa. Defesas que você mantém o dia inteiro começam a ruir. Por isso, verdades inconvenientes surgem justamente nesse horário. Tem um fenômeno específico que acontece. Você lembra de decisões que tomou anos atrás e sente um aperto físico no peito. Não é nostalgia, é reconhecimento. Seu corpo está sinalizando que algo importante foi abandonado no caminho. O interessante é que essa voz das 3 horas não inventa problemas. Ela aponta discrepâncias reais entre seus valores e suas ações, entre quem você prometeu ser e quem se tornou. É um sistema de alerta existencial funcionando. Muitos homens desenvolvem estratégias para evitar esse momento. Televisão, celular, trabalho até tarde. Qualquer coisa para não ficar sozinho com essa avaliação noturna. Mas evitar não elimina o processo. Apenas adia. A traição que você sente não vem de falhar com outros. Vem de falhar com uma versão de você que ainda existe em algum lugar da sua psique. Essa versão observa suas escolhas diárias e mantém um registro. Às 3 reais, ela apresenta o relatório. O momento exato da traição não foi uma grande decisão dramática. Foi uma série de pequenas concessões. Cada vez que escolheu o caminho mais fácil ao invés do mais autêntico. Cada vez que disse depois para algo que sua alma considerava urgente. Você tem um arquivo mental que nem percebe existir. Cada versão de você que poderia ter sido fica arquivada lá como um registro permanente de possibilidades mortas. Não desaparecem, ficam empilhadas, uma sobre a outra. Existe uma diferença crucial entre sonho infantil e potencial real abandonado. Sonho infantil é querer ser astronauta aos 6 anos sem entender física. Potencial real é ter talento musical aos 20 e escolher contabilidade por pressão familiar. Um nunca foi viável, o outro foi assassinado por conveniência. Os potenciais reais deixam marcas específicas. Você consegue lembrar exatamente do momento da morte, quando disse não para a oportunidade, quando escolheu estabilidade ao invés de crescimento, quando parou de praticar aquela habilidade que dominava. Cada microdecisão diária mata uma pequena parte do que você poderia se tornar. Acordar 30 minutos mais tarde mata a versão disciplinada. Aceitar um trabalho que odeia mata a versão corajosa. Evitar conversas difíceis mata a versão autêntica. São assassinatos em câmera lenta. O processo funciona através de algo chamado poda neural comportamental. Quando você para de usar certas capacidades, seu sistema nervoso literalmente remove as conexões. É como um músculo que atrofia, mas mais profundo. A versão musical de você não só perde habilidade, ela morre estruturalmente. Alguns fantasmas fazem mais barulho porque representam talentos naturais que foram sufocados. Se você nasceu com facilidade para liderança, mas escolheu ser seguidor, esse fantasma vai ser mais persistente. Talentos naturais não aceitam morte pacífica. Outros fantasmas são quietos porque eram apenas adaptações sociais. A versão bem comportada que seus pais queriam não era realmente você. Quando ela morre, quase não dói, mas a versão rebelde autêntica que você sufocou, essa vai assombrar para sempre. O cemitério cresce de forma previsível. Primeiro morrem as versões mais arriscadas, o empreendedor, o artista, o aventureiro. Depois morrem as versões mais sensíveis, o poeta,
poeta, o romântico, o sonhador. Por último, morrem as versões mais fortes, o líder, o guerreiro, o protetor. Você mantém vivas apenas as versões que servem aos outros. O funcionário obediente, o parceiro conveniente, o filho que não decepciona. Essas versões são aceitas socialmente, então sobrevivem, mas não são você de verdade. A tragédia não está em ter um cemitério de versões mortas. A tragédia está em não saber que você tem escolha de ressuscitar algumas delas. Morte existencial não é permanente como morte física. Potenciais podem ser revividos, habilidades podem ser reconquistadas, versões podem renascer. O primeiro passo é fazer o inventário, listar especificamente que versões de você foram enterradas e quando, porque só conseguimos ressuscitar o que conseguimos nomear. Homens e mulheres carregam arrependimentos de formas completamente diferentes. Mulheres geralmente se arrependem de relacionamentos que não deram certo ou palavras que não disseram. Homens se arrependem de versões de si mesmos que nunca tentaram ser. A diferença começa na adolescência. Meninos aprendem que experimentar é luxo perigoso. Homem não erra, homem não muda de ideia, homem decide e segue. Essa programação cria uma pressão única. Você tem que acertar na primeira tentativa, sempre. Essa pressão gera um fenômeno específico chamado paralisia da escolha definitiva. Você fica tão preocupado em fazer a escolha certa que acaba escolhendo a mais segura, não a mais autêntica. E escolhas seguras raramente produzem versões interessantes de você mesmo. O arrependimento masculino tem uma característica particular. Ele foca em ação não tomada, não em ação tomada. Você não se arrepende tanto do que fez, mas do que não teve coragem de fazer. Não se arrepende da empresa que abriu, mas da que nunca tentou abrir. Existe outro fator: responsabilidade prematura. A sociedade empurra homens para posições de provedor antes mesmo deles descobrirem quem são. Aos 25, você já deveria ter carreira definida, relacionamento estável, planos financeiros. Essa urgência mata a fase de experimentação necessária para encontrar sua verdadeira natureza. O peso das expectativas externas funciona diferente para homens. Uma mulher que muda de carreira aos 30 é vista como se encontrando. Um homem que faz o mesmo é visto como instável ou imaturo. Essa diferença de percepção cria autocensura antecipada. Homens também desenvolvem o que pesquisadores chamam de arrependimento acumulativo. Cada decisão segura se soma à anterior, criando uma trajetória que se distancia cada vez mais da autenticidade. É como desvios pequenos em uma viagem. No final, você está em um lugar completamente diferente do destino original. A pressão para ser confiável mata versões espontâneas. A pressão para ser forte mata versões vulneráveis. A pressão para ser bem-sucedido mata versões criativas. Você acaba construindo uma personalidade aprovada socialmente, mas estranha para você mesmo. O arrependimento masculino tem uma intensidade física específica. Manifesta como tensão no peito, peso nos ombros, sensação de estar preso. O corpo masculino literalmente carrega o peso das escolhas não feitas de forma diferente do feminino. Por isso, homens entre 35 e 45 anos passam pela chamada crise da meia-idade. É quando o acúmulo de arrependimentos atinge massa crítica. As versões enterradas começam a exigir reconhecimento e o conflito entre responsabilidade e autenticidade explode. A solução não é abandonar responsabilidades, é aprender a integrar a autenticidade dentro delas, sem usar estabilidade como desculpa para a mediocridade existencial. Segurança virou religião moderna. Todo mundo prega estabilidade como se fosse virtude suprema. Emprego fixo, relacionamento previsível, rotina controlada. Mas ninguém fala do preço real dessa escolha. Existe um fenômeno documentado chamado atrofia de capacidades por desuso. Quando você escolhe sempre o caminho mais seguro, suas habilidades de lidar com incerteza começam a morrer. Como músculo que não é exercitado, você perde a capacidade de improvisar, de se adaptar, de criar soluções novas. A sociedade ensina que risco é inimigo. Na verdade, risco calculado é
combustível para crescimento. A diferença está na palavra calculado. Não estamos falando de apostar a casa no vermelho. Estamos falando de pequenos riscos constantes que mantêm você vivo. Pessoas que escolhem apenas caminhos seguros desenvolvem algo chamado síndrome da zona de conforto expandida. Sua zona de conforto não para de crescer, ela para de existir. Tudo vira conforto porque você evita qualquer situação que exija crescimento real. O emprego estável pode ser a armadilha mais perigosa. Você troca crescimento por previsibilidade. 40 anos fazendo a mesma função, recebendo aumentos pequenos, esperando a aposentadoria. No final, você tem dinheiro na conta, mas perdeu décadas de desenvolvimento pessoal. Relacionamentos seguros também cobram pedágio. Você escolhe parceiros previsíveis ao invés de parceiros que te desafiam. Evita conflitos necessários para manter paz artificial. O resultado é uma vida amorosa sem tensão criativa, sem crescimento mútuo. A segurança financeira pode viciar como droga. Cada aumento de salário aumenta seu padrão de vida, que aumenta suas contas, que te prende mais no emprego que você odeia. É uma espiral que parece progresso, mas na verdade é prisão dourada. Existe um custo biológico da segurança excessiva. Seu sistema nervoso foi projetado para lidar com desafios variados. Quando você remove todos os desafios, ele começa a criar problemas artificiais, ansiedade, depressão, inquietação constante. A vida aprovada pelos outros sempre segue o mesmo roteiro: estudar bem, conseguir emprego bom, casar cedo, comprar casa, ter filhos, trabalhar até morrer. É um roteiro que funcionou para gerações passadas, mas hoje produz mais frustração que realização. O paradoxo da segurança é este: quanto mais você tenta controlar sua vida, menos controle você tem sobre ela. Você vira escravo das suas próprias escolhas sensatas. Cada decisão segura reduz suas opções futuras. A verdade inconveniente é que segurança absoluta não existe. Empresas quebram, relacionamentos acabam, economias entram em colapso. Você pode passar a vida toda evitando riscos e ainda assim ser atingido por mudanças que não controlava. Por isso, homens que viveram vidas perfeitas no papel às vezes explodem aos 40. A segurança que construíram virou prisão e eles percebem que trocaram décadas de possibilidades por ilusão de controle. Dentro de você existem várias personalidades diferentes disputando controle. Não é esquizofrenia, é condição humana normal que ninguém ensina você a gerenciar. Tem o você profissional que fala educadamente nas reuniões, o você rebelde que quer mandar tudo pro inferno, o você responsável que paga as contas em dia, o você aventureiro que quer largar tudo e viajar. Eles brigam o tempo todo. Essa guerra acontece através do que psicólogos chamam conflito de subpersonalidades. Cada versão sua tem valores diferentes, objetivos diferentes, medos diferentes. O problema surge quando você não sabe qual está no comando em cada momento. A tensão drena energia porque seu sistema nervoso gasta recursos tentando escolher qual personalidade usar. É como ter 5 pessoas falando ao mesmo tempo na sua cabeça. Você não consegue tomar decisões claras porque cada versão puxa para um lado diferente. O você social quer ser aceito e querido por todos. O você autêntico quer expressar opiniões reais mesmo que incomodem. Essa batalha específica acontece toda vez que você vai falar alguma coisa importante. Resultado: você fala meias verdades que não satisfazem nenhum dos dois. Relacionamentos sofrem porque a pessoa nunca sabe qual versão de você vai aparecer. Hoje, você está romântico e atencioso. Amanhã você está distante e focado no trabalho. Ela não entende que são personalidades diferentes brigando pelo comando. O você disciplinado faz planos de exercício e dieta. O você preguiçoso sabota esses planos na primeira oportunidade. Aí você se sente fracassado, mas na verdade é só falta de coordenação entre suas partes. Existe um fenômeno chamado fadiga de decisão fragmentada. Cada escolha pequena vira batalha épica porque suas subpersonalidades não concordam. Escolher o que comer no almoço vira reunião mental de 1 hora. Seu dia acaba antes de começar. A versão bem-sucedida quer trabalhar 12 horas por dia e ganhar mais dinheiro. A versão equilibrada quer tempo livre e qualidade de vida. Elas lutam toda segunda-feira de manhã quando o despertador toca. O você corajoso toma decisões importantes. O você medroso sabota essas decisões com procrastinação e desculpas. Por isso você às vezes age com determinação e às vezes paralisa completamente na mesma situação. A solução não é eliminar personalidades, é organizá-las. Você precisa estabelecer hierarquia clara. Qual versão comanda em que situação?
paixão. O você profissional lidera no trabalho. O você pai lidera com os filhos. O você parceiro lidera no relacionamento. Quando você não define essa hierarquia, elas brigam constantemente, gastam sua energia vital disputando o território ao invés de trabalhar juntas pelos seus objetivos. A técnica mais eficaz é dar horário específico para cada personalidade. 1 hora por dia para o rebelde, 2 horas para o responsável, 30 minutos para o sonhador. Assim elas param de competir e começam a colaborar. A sociedade planta fantasmas falsos na sua cabeça desde criança. Você cresce achando que deveria se arrepender de coisas que nunca foram suas para começar. Expectativas familiares criam os primeiros fantasmas artificiais. Seus pais queriam um médico, então você sente culpa por não ter seguido medicina. Mas essa culpa não é sua, é programação externa que você engoliu sem questionar. Existe diferença clara entre arrependimento autêntico e arrependimento programado. Arrependimento real vem de dentro. Você sente falta de uma versão que realmente queria ser. Arrependimento programado vem de fora. Você sente falta de uma versão que outros queriam que você fosse. A mídia social potencializa esses espelhos falsos. Você vê posts de sucesso e cria fantasmas artificiais do empresário milionário, do viajante mundial, do corpo perfeito. Mas essas versões nunca foram realmente suas. São desejos implantados por algoritmos e marketing. O sistema educacional programa fantasmas específicos. Te ensinam que sucesso significa diploma, carreira tradicional, salário alto. Aí você se sente fracassado por escolher trabalho que ama, mas paga pouco. Esse sentimento de fracasso foi fabricado por instituições, não por você. A cultura masculina tradicional implanta fantasmas do homem provedor, homem forte, homem que não chora. Você carrega culpa por não ser essas versões, mas elas foram criadas por gerações passadas que tinham contexto completamente diferente do seu. Redes sociais funcionam como espelhos distorcidos que mostram versões impossíveis de você mesmo. O cara que posta foto na academia todo dia te faz sentir culpa por não malhar, mas você nem gosta de academia, prefere caminhada. O fantasma do homem fitness não é seu. A pressão do grupo social cria fantasmas temporários. Seus amigos são todos casados, então você sente que deveria estar casado também. Seus colegas fazem MBA, então você acha que deveria fazer também. Esses fantasmas desaparecem quando você muda de círculo social. Para distinguir fantasma real de fantasma implantado, faça este teste. Imagine que ninguém nunca vai saber da sua escolha. Se ainda assim você sente falta daquela versão, é fantasma autêntico. Se a falta desaparece quando você remove o julgamento externo, é fantasma artificial. A técnica mais eficaz é rastreamento de origem. Quando sentir arrependimento, pergunte: quando comecei a achar que deveria ser assim? Se a resposta envolver outras pessoas, pais, escola, mídia, amigos, provavelmente é programação externa. Fantasmas autênticos persistem mesmo quando você está sozinho. Fantasmas implantados só aparecem quando você pensa no julgamento dos outros. Ressuscitar versões mortas de você mesmo não é processo místico, é trabalho prático que exige método específico para não virar autossabotagem. Primeiro passo: inventário completo das versões enterradas. Liste especificamente cada versão que você abandonou e quando isso aconteceu. Não seja vago. O músico que parou de tocar aos 23 anos é melhor que a versão criativa. Segundo passo: classificação por viabilidade atual. Algumas versões podem ser totalmente ressuscitadas, outras podem ser parcialmente integradas, outras precisam ficar mortas porque o contexto mudou completamente. A versão aventureira que existia aos 20 pode não caber na vida de pai de família aos 40, mas elementos dessa versão podem ser integrados. Viagens curtas, esportes radicais de fim de semana, hobbies que envolvem risco calculado, técnica estoica fundamental, extrair virtude do arrependimento. Marco Aurélio ensinava que experiências perdidas ainda podem gerar sabedoria. A versão empreendedora que você nunca tentou pode te ensinar sobre coragem. A versão artística pode te ensinar sobre expressão. Para dialogar com versões mortas sem enlouquecer, use técnica da conversa estruturada. Dedique 15 minutos por semana para cada versão importante. Pergunte: o que você queria que eu soubesse? Que qualidades suas ainda posso usar? Ressurreição gradual funciona melhor que ressurreição dramática. Não largue o emprego para virar artista de uma vez. Comece pintando 1 hora por semana. Aumente gradualmente conforme a
versão artística vai ganhando força. Algumas versões mortas servem como mentores para versões vivas. A versão corajosa que você enterrou pode aconselhar a versão atual em situações de medo. A versão disciplinada pode guiar decisões sobre hábitos. Processo de integração. Pegue uma qualidade específica da versão morta e pratique ela em contexto atual. A versão rebelde pode te ensinar a questionar a autoridade no trabalho de forma inteligente. A versão sensível pode melhorar seus relacionamentos. Cuidado com ressurreição nostálgica. Algumas versões mortas foram enterradas por boas razões. A versão irresponsável dos 20 anos pode parecer divertida na memória, mas causou problemas reais. Ressuscite qualidades úteis, não comportamentos destrutivos. O objetivo não é voltar a ser quem você era, mas integrar o melhor de quem você foi com quem você é hoje. Criar versão híbrida que honre o passado sem sacrificar o presente. Técnica final: transformação de arrependimento em combustível. Use a dor de ter enterrado certas versões como motivação para não enterrar outras. Cada versão ressuscitada te lembra de manter as atuais vivas. Fazer paz com fantasmas não significa desistir de crescer. Significa parar de brigar com versões mortas e começar a usá-las como combustível para versões futuras. A diferença entre resignação e aceitação poderosa é ação. Resignação é nunca vou ser músico mesmo. Aceitação poderosa é não vou ser músico profissional, mas vou tocar para meu próprio prazer toda semana. Seus fantasmas contêm energia pura que pode ser redirecionada. A versão aventureira que nunca viajou pelo mundo pode inspirar aventuras locais. A versão empreendedora pode criar projetos paralelos. A versão atlética pode manter seu corpo ativo de outras formas. Técnica da herança fantasma. Cada versão morta deixa herança específica para você. A versão romântica deixa a capacidade de amar intensamente. A versão rebelde deixa coragem para questionar regras. A versão sonhadora deixa visão de possibilidades. O processo de paz acontece em etapas. Primeiro você reconhece o fantasma, depois você honra o que ele representava. Então você extrai o que ainda serve. Por fim, você agradece e deixa ir o que não serve mais. Fantasmas se transformam em combustível quando você para de vê-los como fracassos e começa a vê-los como experiências necessárias. Cada versão que você não foi te ensinou algo sobre quem você é realmente. A versão tímida que você superou te deu empatia com pessoas inseguras. A versão arrogante que você abandonou te ensinou humildade. A versão perdida dos 20 anos te fez valorizar direção atual. Técnica da consulta fantasma. Quando enfrentar decisão importante, consulte suas versões passadas. O que a versão corajosa faria? Como a versão sábia reagiria? Que conselho a versão experiente daria? Seus fantasmas podem se tornar sistema de navegação para versões futuras. Eles te mostram caminhos que funcionaram, caminhos que não funcionaram, qualidades que vale a pena manter, qualidades que vale a pena desenvolver. A paz final acontece quando você percebe que nunca perdeu suas versões, apenas as transformou. O músico virou alguém que aprecia música profundamente. O aventureiro virou alguém que busca desafios em contexto atual. O rebelde virou alguém que questiona com inteligência. Processo prático. Escreva carta de agradecimento para cada versão importante que você enterrou. Agradeça pelas lições, pelas experiências, pelas qualidades que ela desenvolveu. Depois, queime as cartas como um ritual de liberação. O objetivo final não é eliminar fantasmas, mas organizá-los como conselheiros pessoais. Cada um oferece perspectiva única que pode guiar decisões futuras. Sua próxima versão será mais completa, porque terá acesso à sabedoria de todas as anteriores. Quando você faz paz com quem não se tornou, fica livre para se tornar quem realmente pode ser.